Bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e este é o Bate-Papo Quadrinístico. E o Bate-Papo Quadrinístico deste mês envolve essa discussão que tem rolado internet afora, seja por meio de vídeos, seja por forma escrita, a respeito da lei do preço fixo para livros, que na verdade não é uma lei de preço fixo para livros, é uma lei de desconto físico para livros, né? Mas por quê? Porque essa é a grande questão, né? Se é bom, se é ruim, se é isso ou aquele outro, quem favorece, quem não favorece, mas a grande questão é que a lei quer limitar o desconto e não o preço, né? Você parece que está se posicionando já a favor do negócio, João. Não, eu estou tentando entender o negócio, na verdade. Porque a gente tem trabalhado muito e ouvido muito a questão que o preço final é o que vai estar fixo, quando não é o preço final que é fixo. A lei está falando do desconto, ela quer taxar o desconto, ou seja, por um limite onde, por exemplo, uma publicação é lançada hoje, a empresa que vende, no caso a livraria ou ainda a Mega Store, coisa e tal, ela vai poder dar um desconto limitado a 10% no período de um ano. Depois de um ano que esse livro foi lançado, aí ela pode dar o desconto que ela bem entender, até para, numa questão, obviamente, de desovar o seu próprio estoque que ficou lá, porque às vezes as pessoas não compraram, porque o preço não ficou tão convidativo quanto as pessoas gostariam que ficasse, por causa do desconto de apenas 10%. Né? Então, a questão ela vai envolver isso aí. Por que eu estou colocando assim? Porque também a gente vive num país que tem o esquema lá do livre comércio. Nesse caso, quer, né, que haja competitividade entre as empresas, entre os produtos. E nesse caso, não pode se taxar o preço, porque ele não será funcional e vai quebrar o próprio elemento da Constituição. Só que, como nós vivemos também num país que tudo aquilo que é claro não é claro, e esse é o bem da verdade, a lei X é clara, ela é assim. Entretanto, na hora de executar, colocar em prática essa lei específica, a gente passa por um processo no nosso país que ele funciona na base da hermenêutica, né? O advogado X interpreta de um jeito, o advogado Y interpreta de outro, o juiz tal interpreta de tal maneira, o juiz Y interpreta de outra maneira, e vão saindo casos, vamos dizer assim, e sentenças que são diferentes de um canto para o outro a partir da mesma coisa, muitas vezes. Basta a gente ver, às vezes, aí na televisão, os próprios julgamentos aí com os juízes falando aí na televisão. Um fala que aquela coisa amarela é amarelo, mas o outro fala assim, é amarelo, mas não é exatamente amarelo, porque tem isso, isso e aquilo, e o negócio sai de lá laranja. Então é um negócio meio esquisito. Por isso que eu estou falando essa questão também a respeito disso. Por quê? Porque a taxação ou a limitação está no desconto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a empresa pode lançar ou pode ter um preço de capa ou produto, no caso dos livros, né, que outrora era R$100, que agora é 80, que daí com uns 10% vai ficar um pouco mais barato. Por quê? Porque o preço de capa baixou, né? E isso não vai impedir, no caso, essa questão da competitividade de preço na questão do preço de capa. A questão está no preço do desconto. Por que esse tipo de lei? Para proteger o pequeno. Né? Por quê? Porque ninguém consegue competir, um cara pequeno não tem como competir com a Amazon, por exemplo, com a Saraiva, com a FENAC, porque essas empresas elas são grandes e elas oferecem determinados descontos que os caras não conseguem cobrir. Né? Inclusive o pessoal que trabalha com banca. Conversei com outro, né, e o meu amigo Regis, por exemplo, falou assim para mim: João, não dá para competir. Determinadas coisas são oferecidas abaixo do preço de custo por eles. Como é que a gente consegue fazer qualquer coisa a partir disso? Fora que dentro de um aspecto de banca, o ganho do dono da banca é muito baixo, perto do restante considerado em questões de preço de capa, né? Ao passo que boa parte também do que se vende em banca não se vende numa Mega Store, no caso de revistas, coisas e tal, e determinados encadernados sim, tem em ambos os lugares, tanto você vai encontrar na internet como também na banca, encadernados de capa dura e determinados encadernados de capa cartonada e vários mangás. Talvez o que devesse acontecer é tipo assim,
Produtos de capa dura, só em livraria, não em banca. Não sei se seria funcional, tá? Mas, por exemplo, é uma coisa que só fica para lá e não encalha na banca, por exemplo. Mesmo com essa questão do retorno, né? Porque não vem de volta. E essa coisa toda, essa questão de capa cartonada. Lá não pode, na Mega Store, mas na banca pode. Meio que criando coisas assim. E eu acho que talvez a grande questão não seja taxar o desconto. Talvez seja criar incentivos para o livreiro pequeno poder oferecer descontos melhores para o seu consumidor. Né? Por quê? Porque eu acho que se oferecesse descontos, oferecesse caminhos para o próprio livreiro poder fazer isso, ou seja, dar descontos melhores para o seu consumidor, talvez o cara comprasse lá com ele mesmo não tendo tanto desconto, porque dependendo do que for e pode de repente gerar frete, isso e aquilo, compensaria pegar ali com o sujeito que o cara está acostumado. Só que nem toda cidade também tem uma livraria, gente. Tipo, aqui na minha cidade não tem livraria, tá? O que eu pego de quadrinho e eu pego pela internet, eu pego o que não vem aqui. Produto de banca eu pego aqui, e encadernagem de capa dura eu vou pegar sim pela internet, porque não tem como comparar. É por isso que às vezes eu falo, de repente não seria justo mandar para a banca. Devia ser um produto exclusivo para a livraria, porque é capa dura. E ficar a banca com capa cartonada e revista, né? Só que o problema é que, pegando, por exemplo, a questão da banca, quando eu converso com o seu Luiz, por exemplo, que é o dono da banca aqui da cidade, ele fala assim para mim, cara, como é que eu aguento? Olha isso daqui, ele me mostra lá um cupom. O cupom, o cara entra lá no site, por exemplo, da Editora Abril, e ele se cadastra lá, paga lá um valor pequeno, ínfimo, e tem acesso a N revistas da Editora Abril. Tá? Para ele poder ler a Veja, dentre outras, e ele fala assim, como que eu vou conseguir vender revista se os caras estão oferecendo isso aqui de forma digital para o outro ter tudo de uma forma muito mais fácil? Ou seja, eu vendi a X, agora eu não consigo vender mais porque esse recurso também está me atrapalhando. Então, eu acho que não é só uma questão de desconto nesse caso, ou limitação disso. O meio eletrônico também é uma coisa que, queira ou não, tira as vendas do produto físico, no caso do dono da banca, dependendo do produto. Dependendo do produto não, mas dependendo do produto sim. E isso é uma coisa que, queiramos ou não, vai ter que se passar por uma adaptação, porque não é uma coisa que vai voltar para trás, ela vai continuar e tende a tomar mais espaços, até mesmo pela questão das novas gerações que estão muito mais acostumadas a leituras dentro de tablets e outros dispositivos eletrônicos. Eu particularmente prefiro o papel, mas muito jovem prefere hoje sim a questão do tablet, esse tipo de coisa, né? Mas isso é uma coisa que eu queria pontuar. Mas a respeito da lei, eu acho assim, ela é boa, ela é ruim, vai depender muito de determinadas coisas, sabe? Mas talvez ela também force as editoras a rever os preços, sabe? Rever os preços. Por quê? Talvez porque os caras também joguem determinados preços sabendo que a Mega Store vai derrubar isso lá embaixo e o lucro deles vai ser maior, ou seja, da editora. Então talvez com esse tipo de taxação ocorra uma redução de preço. Isso talvez, tá? Não que eu seja otimista em relação a isso, mas é uma possibilidade para forçar a competitividade. Por outro lado, pode ocorrer também a queda de vendas, porque uma vez limitado o desconto, a gente vai comprar menos quadrinho, porque o dinheiro da gente não vai render. O dinheiro da gente continua do mesmo tanto. Então, essa queda pode provocar isso sim na gente, de nós não conseguirmos comprar quadrinhos na perspectiva, na proporção que às vezes a gente compra por causa da limitação de desconto. Só que certas coisas que a gente compra, por exemplo, materiais da Mitos, a gente só compra com desconto bom. Cara, quem é que vai comprar material da Mitos com 10% de desconto? É muito caro as coisas da Mitos, não dá, sabe? Não dá. Então determinadas coisas vão sim encalhar. Eu acho que vai, dependendo do jeito que isso for feito, vai sim ter uma produção menor de quadrinhos, vai ter uma redução, porque a própria editora vai ter dificuldades de ter esse rodízio ou essa oferta grande como tem tido hoje em dia por causa da limitação de desconto.
tá? Porque, queira ou não, isso também motiva a compra e o pessoal acaba consumindo mais quadrinho por causa disso. E se a gente der uma voltadinha assim na história no passado recente, se vocês lembrarem quando começou a sair os materiais de capa dura, que não tinha esses descontos todos muitas vezes, o caso, por exemplo, das bibliotecas históricas que caíram em desuso, ou seja, a Panini não publica mais, por quê? Porque não vendia. Não vendia por quê? Porque era caro e não tinha desconto quase nenhum. Aí o que acontecia? Boa parte das pessoas não comprava porque era muito caro. Ou seja, corre o risco de voltar a esse mesmo estado de se vender, ter menos material de capa dura em termos de quadrinho, no caso, não estou nem falando de tudo quanto é livro, no termos de quadrinho, por causa dessa limitação de desconto. Tá? Mas a questão do preço fixo, ela envolve o desconto e não o preço de capa em si. O preço de capa, ele pode ser ainda trabalhado dessa forma. E eu acho que é uma argumentação que, se isso passar, virar lei, eles vão usar muito mais o elemento da taxação de desconto do que falar que eles estão mexendo no preço fixo do livro. Tá? Eles vão falar, nós não estamos fazendo isso, nós estamos limitando o desconto. E aí que eu acho que eles vão achar brecha, se caso aprove, para poder aprovar esse tipo de coisa. Bom, dito tudo isto, se é que falei alguma coisa construtiva neste vídeo e não divaguei demais, fica também aberto, obviamente, a discussão sobre a sua opinião. O que você acha dessas coisas todas? Você acha bom, você acha ruim? Você acha que isso vai prejudicar, sim, o consumidor, no caso você, no caso eu, que consumimos quadrinhos e de repente a gente vai ter que reduzir, reter a mão, dar uma puxada no freio e parar de comprar tanto gibi? Como é que ou comprar gibi na quantidade que nós compramos atualmente, como que você acha que isso vai acabar ficando? É bom para o pequeno? Não é bom? Você acha que de repente deveria pensar em outros caminhos, como por exemplo oferecer incentivos para que o pequeno livreiro consiga competir, se não de forma igual, de uma forma um pouco mais justa com a Mega Store? Seria isso possível? Tantas possibilidades que a gente fica meio assim. Mas deixe sua opinião, que isso é importante, e o que você pensa dessas coisas todas que têm sido ditas no momento a respeito dessa lei do preço fixo para livros. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para eu ler o Gibi a crescer. Curta também nossa página do Facebook e conversemos sobre este assunto que tem aí causado bastante discussão e boas discussões, diga-se de passagem, na internet. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Foi.